E pronto. Postar? Será? Ai, eu não sei. Acho melhor não, né? Não, porque com certeza alguém vai criticar alguma coisa aqui. Eu sei, nem que seja minha roupa, ai, falar meu cabelo que hoje não tá nos melhores dias, né? Minha cara aqui tá cheia de espinha. Ai, de repente vão até criticar também pra conteúdo, né? Não sei se é profundo o suficiente, se tá autêntico, criativo o suficiente. Ai, quer saber? Melhor deixar pra depois. Melhor deixar pra outro momento, que eu não tô afim de ficar ouvindo aqui críticas, de receber depois comentários assim, negativos. Melhor não. Vou deixar pra depois, de estiver mais inspirada e com mais cabeça pra isso. Essa cena comum aí no seu dia a dia, você já passou por isso? Sabia que o medo da crítica e do julgamento afeta 80% das empreendedoras? É isso mesmo, você não está sozinha nessa. Se você está passando por isso exatamente agora, no estágio que seu negócio está, fica comigo aqui até o final desse vídeo que quando chegar no final dele você já vai ser capaz de ter uma outra visão e se relacionar de uma forma diferente com o seu medo de ser criticada e de ser julgada. Olá, eu sou Patrícia Mello, seja bem-vinda ao canal Empreender Sem Treta. Esse canal que foi criado especificamente para você, mulher que empreende e que sente que ainda está travada, que ainda tem alguma coisa acontecendo aí dentro de você que você precisa desbloquear para que você consiga alcançar de uma vez por todas o sucesso que você merece na sua vida e no seu negócio. Se você ainda não é inscrita no meu canal, tá rolando autossabotagem aí. Bora acabar com essa treta. Já clica aqui, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e você não pode ficar de fora. E a primeira coisa que você precisa entender é que você não tá sozinha nessa. Você não é a única empreendedora que tá lidando com o seu medo de ser criticada, de ser julgada. Isso tem uma raiz mais profunda. Por quê? Porque no fundo, o maior medo que todos nós experimentamos é o medo de não ser boa o suficiente. Porque a gente entende que se a gente não for boa o suficiente, a gente não vai ser amada. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, o que a gente mais experimentou, infelizmente, foi o amor condicional. A gente precisava ser de uma determinada maneira, se comportar de uma determinada maneira, para que a gente fosse vista, para que a gente fosse aceita, para que a gente fosse amada. Infelizmente, a maioria de nós não experimentou a maior parte da sua existência o amor incondicional. O amor que deveria ser estar disponível e ser garantido pelo simples fato de você ser quem você é. Então todo mundo está lidando com isso. E quando a gente pensa, né, na crítica e no julgamento, esse medo ele vem forte. Por quê? Porque a crítica ela acaba fazendo com que a gente tenha que olhar para partes dentro da gente que a gente não aceita, que a gente mesmo rejeita, que a gente acha que é inadequada, que a gente acha que é errada, seja alguma parte da nossa personalidade, algum comportamento que a gente tenha, ou inclusive alguma estratégia, algum conhecimento que a gente está tentando colocar em prática no nosso negócio, no nosso posicionamento. Então, as críticas e os julgamentos vêm fazer com que a gente fique muito sensível a isso que a gente ainda não está em paz dentro da gente e por conta disso vem acionar esse medo de não ser boa o suficiente e logo não ser amada. Então é uma confusão que infelizmente a gente faz dentro da gente, uma treta ali que a gente vai se enroscando nela e que acaba fazendo com que a gente fique bloqueada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é conseguir olhar para você, se dar amor, se dar acolhimento, reconhecer o seu próprio valor, dissociado dos elementos externos, dos resultados e principalmente dissociado das aprovações externas. Outra coisa que você precisa enraizar para que você seja capaz de lidar com o medo da crítica e do julgamento é aceitar, meu bem, que isso vai acontecer. A partir do primeiro momento que você decida se expor, que você crie coragem dentro de você para produzir os seus conteúdos, para fazer as suas lives, para fazer os seus lançamentos, para, sei lá, tocar qualquer projeto que seja, que envolva exposição, seja na internet, seja no ao vivo, no presencial, a crítica vai rolar. Aceita aqui pelo menos aquela famosinha frase de coach. Faz parte da sombra da natureza humana, infelizmente. Porque muitas pessoas vão utilizar isso justamente como forma de se defender. Se defender de ter que olhar para os seus próprios fracassos, de ter que olhar para os próprios pontos em que elas não estão entrando em ação, de ter que evitar de olhar para os sonhos que elas estão deixando de lado, para a falta de coragem que elas têm, para a falta de permissão que elas se dão, para se expor também, para serem autênticas, para exercitarem a sua criatividade. Então é muito comum que pessoas critiquem o movimento que você está fazendo por querer fazer também e não conseguir. Isso é uma sombra do ser humano. Outras pessoas vão fazer isso por simples prazer. A internet está cheia aí de hater, mas também está cheia de pessoas muito bondosas, muito generosas, incentivadoras, pessoas que estão se inspirando aí naquilo que você está
produzindo também, se inspirando na sua própria jornada de superação. Então, quando você aceita que você vai passar por isso e que é algo que você não pode controlar, essa própria aceitação já tira de você um peso, já deixa de alimentar esse medo, porque você já sabe que isso tá dado, que em algum momento isso vai aparecer e você vai ter que lidar com isso. Então aquele debate ali interno, aquela briga interna, quando você aceita que você vai ser criticado, já deixa de existir. E aí você se libera para estar presente nas redes sociais da forma como você quer, sendo livre, sendo autêntica, sendo criativa, com confiança, com segurança, sabendo que tá tudo bem, é parte do processo e que você vai ter recursos o suficiente para lidar com isso, nem que seja um simples bloqueio naquele perfil ali, nem que seja um simples deletar aquele comentário. E outra coisa que é muito importante você fazer também é mapear exatamente o medo de quem, da crítica de quem, do julgamento de quem que eu tô experimentando. Porque pode ser que exista algo assim generalizado quando a gente pensa, né, em ataques de haters, que a gente vê que isso é muito comum na internet, mas pode ser que você esteja se preocupando com um grupo específico ali de pessoas, porque a opinião delas é muito importante, é muito relevante para você. E aí você esteja se bloqueando por causa disso. E aí quando você consegue mapear, você consegue também encontrar solução para isso. Você consegue trabalhar dentro de você os significados e tudo aquilo que está reverberando, que está ali em ebulição dentro de você. Por exemplo, eu quando comecei, em 2018, eu tinha muito medo de ser criticada e de ser julgada produzindo conteúdo para o meu Instagram. Porque quando eu fui fazer esta investigação, eu descobri que eu tinha medo de ser julgada por um grupo muito específico de pessoas que trabalhavam comigo anteriormente, no meu último emprego. E por que eu tinha medo daquilo? Porque eu era a pessoa que também sentava no almoço junto com aquelas pessoas e julgava e criticava os outros. Então eu sabia que aquele comportamento poderia acontecer e focado em mim, porque eu também era aquela pessoa que julgava e criticava os outros, ridicularizava também, né, os outros por seus comportamentos, pelas suas expressões pessoais e por aí vai. Então, a partir do momento que eu vi que isso também estava em mim, que eu fazia isso com outras pessoas, automaticamente aquele medo, ele perdeu a força que ele tinha dentro de mim, porque eu já estava modificando aquele comportamento, já estava olhando para as pessoas que tinham comportamentos que não seriam normal para mim e já entendendo que tudo bem, cara, essa é uma opção dela, ela tem direito, ela é livre para ser daquela forma como ela é, e ela não é melhor nem pior do que ninguém, e eu não sou melhor nem pior do que ela por eu ser do jeito que eu sou. Então quando eu fui aceitando isso, que isso era uma sombra que estava em mim, eu fui trabalhando essa sombra, aquele medo também perdeu a resistência. Agora outra coisa também que você deveria observar é o quanto que você mesma tem se criticado, porque eu falei aqui do movimento de crítica que eu fazia a outras pessoas, mas é óbvio também que eu mesma me criticava demais. Então, quando eu comecei a fazer os meus conteúdos gravados para stories na época, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, que vergonha, Patrícia, não, pelo amor de Deus, deleta, não tem condição de postar isso aqui. E eu acabei atrasando em alguns meses a minha própria exposição. Eu acabei atrasando em alguns meses o meu próprio desenvolvimento. Eu comecei a produzir conteúdo no meu Instagram mais ou menos ali em junho de 2018. Eu só fui gravar vídeo, stories, assim, com a minha fuça, em mais ou menos um mês e meio depois. Aí eu fiz uma sequência de stories que eu quase não publiquei, eu briguei muito internamente. E aí depois eu falei, ok, vai, vou liberar isso aqui, postei. E depois eu nunca mais voltei. Eu fiquei meses e meses e meses, acho que uns 3, 4 meses aí, sem gravar conteúdo de novo, só fazendo post estático, porque naquela época ainda funcionava muito bem, era o outro Instagram, né? E por quê? Porque eu me rejeitava. Eu rejeitava a minha aparência física, eu rejeitava a minha voz, eu rejeitava as minhas expressões faciais. Eu não me dava permissão pra ser quem eu era, assim, com todas as caras e bocas e gestos que eu faço aqui. Então, eu mesma me criticava, eu mesma me julgava, eu mesma me bloqueava. E quando eu fui entendendo isso, eu fui trabalhando a minha cobrança interna, principalmente a cobrança por ser perfeita, eu fui soltando tudo aquilo e eu fui experimentando. Então, deixa eu ver agora gravar de uma outra forma. Deixa eu ver buscar outro ângulo. Deixa eu ver o que eu preciso para me sentir melhor. É arrumar o cabelo de uma forma diferente? É passar uma maquiagem ao invés de fazer sem filtro? Deixa eu ver como eu me sinto sem filtro e sem maquiagem. Então, eu fui experimentando tudo isso. E foi só em abril de 2019 que eu me dei permissão pra gravar não, né? Que eu não gravava, pra fazer a minha primeira live. Então foi quase ali um ano trabalhando a minha própria crítica interna, o meu próprio julgamento interno com relação à minha expressão em vídeo, para que eu pudesse me dar permissão de começar a fazer lives. E mesmo assim, quando eu falei, ok, agora eu vou fazer, eu não paro mais, também teve um
uma nova etapa ali de eu ter que lidar com a minha crítica e com o meu julgamento. E também com isso de fora, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Ter que lidar ali ao vivo com as pessoas, ter que falar de um jeito, ler comentários, receber as pessoas e desenvolver, né, um assunto ali por no mínimo 20 minutos, do início ao fim, se eu me perder, como é que vai ser, né? Se as pessoas começarem a falar mal ali na minha cara, nos comentários, se alguém pedir pra participar do nada, o que eu vou fazer? Enfim, então, quando você começa a observar o quanto que internamente você também tá se criticando e vai trabalhando o quanto que você se exige ali naquela atividade e ao longo do seu dia também, esse medo de ser criticada e de ser julgada também vai perdendo a resistência dentro de você, porque você tá em paz com quem você é. E aí existe também uma outra questão que é muito importante você trabalhar, que é o quê? Aumentar a sua referência interna. Então, além de reconhecer e interromper esse padrão de crítica interna, você precisa aumentar a sua referência interna. E o que isso quer dizer? É conseguir olhar para dentro de você e se elogiar, se apreciar, celebrar cada pequena conquista, reconhecer o seu valor, identificar e acessar os seus recursos internos, estar confortável dentro da sua própria pele. Tudo isso faz com que você aumente a sua referência interna. Então, quanto mais referência interna você tem, menos peso tem a referência externa. Então, quanto mais você se valida internamente, menos dependente da validação externa você acaba se tornando. E aí você, quanto mais está segura internamente, menos aquilo que vem de fora acaba te afetando, porque o poder ele está dentro de você, tá com você tá plenamente confiante de quem você é. Você sabe a verdade sobre você e você consegue, aumentando a sua referência interna, identificar quando que aquilo ali é simplesmente um ataque gratuito, quando que aquilo ali é a pessoa manifestando, projetando a sombra dela em você e quando que de fato tá vindo ali um feedback que é importante você observar e quem sabe ajustar no seu comportamento, na sua fala, dentro de você. Combinado? E agora, ó, por último e não menos importante, o que você precisa fazer para se tornar imune às críticas e ao julgamento, principalmente quando a gente está falando aqui do ambiente virtual, do online, é o que? É você conseguir separar a pessoa, ou seja, o teu CPF do teu negócio, do CNPJ. É criar para você uma camada de proteção que é um personagem, digamos assim, para estar aqui nas redes sociais. Não estou dizendo para você ser uma pessoa falsa, para você manifestar, demonstrar aquilo que você não é. Não se trata disso, mas é saber escolher exatamente o que dos seus bastidores, da sua vida, da sua personalidade, vem a público. Para que você tenha um ambiente dentro de você, para que você tenha todo aqui o seu contexto que é seguro, que é protegido, que está blindado às críticas e ao julgamento. Que tem uma barreira mesmo de proteção, que aquela pessoa ela não consiga penetrar ali. Então, quando você sabe quem de você, aquela identidade, que é a identidade influenciadora ali do seu próprio negócio, que é a identidade da empreendedora, que é a identidade da empresária, quando você sabe exatamente qual parte sua que vem a público, você consegue entender, por exemplo, que aquela crítica é uma crítica àquela identidade, é a crítica ao que você falou de fato na sua comunicação e que de repente doeu porque é uma dor daquela pessoa ou de repente foi a forma mesmo como você falou que levantou aquilo. E aí você não torna essa crítica algo pessoal, ela não precisa doer em você, ela não precisa se transformar num medo que vai te paralisar, porque você está distanciada, dissociada daquilo. É o teu CNPJ ali, é o teu perfil profissional, né, que está sendo criticado e não a sua própria essência. Fez sentido para você? Então deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a parte do vídeo que você mais se identificou, o quanto que você já sofreu aí com as críticas, com o julgamento, o quanto que você já conseguiu superar de tudo isso e o que mais você quer ver aqui neste canal também. Vou ficando por aqui, ó, e até o próximo vídeo.